essa classe que tem a duração de 1 ano, tá bom? Essa classe tem a duração de 1 ano. A classe anterior, que foi o curso básico de teologia sistemática, teve a duração de 5 meses. Então, esse curso básico de teologia sistemática, ele volta nessa mesma classe ao final do ciclo. Então, a gente tem vários assuntos que vão rodando e a cada 3 anos o ciclo se completa e volta de novo no básico de teologia, conheça a sua Bíblia e vai até girar tudo. E você vai perceber que em 3 anos, olha só essa informação que preciosa, em 3 anos, aqui na EBD, gratuitamente, você vai ter todo o conteúdo de um seminário teológico, para exercer liderança, para ser consagrado a algum ministério, para exercer a sua vocação. Você terá aqui nessa classe todas as ferramentas, ok? Todas as matérias que se ensina no seminário, teremos, claro, de maneira mais superficial, panorâmica. Aqui não teremos tempo nem condições de aprofundar muito, mas todos os assuntos do curso de bacharel em teologia serão tratados aqui de maneira superficial. E vamos abrir, assim que terminarmos a obra das nossas salas, vamos iniciar lá um curso, e aí sim será um bacharel em teologia, e nós teremos aqui condição de formar a membresia da igreja, ou membros das igrejas da região, para o exercício do ministério pastoral e outros, que a teologia serve como ferramenta. Então, essa classe se chama Conheça Sua Bíblia. E nós vamos de Gênesis até Apocalipse. Tá bom? Começando hoje com a introdução ao Antigo Testamento. Então a gente precisa, já que vamos começar com Gênesis, então no próximo domingo já temos a aula de Gênesis. Antes de entrar no livro de Gênesis, a gente precisa entender o que é todo o Antigo Testamento. Então, por isso, a primeira aula é a de introdução ao Antigo Testamento. Então, primeira coisa que eu quero tratar com vocês é essa questão aí, ó. E, Igor, se puder projetar para o pessoal que está acompanhando pela internet, projetar os slides aí, bota num cantinho, divide a tela, faz aquele jeito legal que vocês sabem fazer. Isso, obrigado. Nós temos essa questão, irmãos. Durante muito tempo, se usou esse termo aí, Velho Testamento. Está errado o Velho Testamento? Não. Não, porque é velho mesmo. Tem mais de 3.000 anos. Então, é velho. Porém, nos últimos tempos, o adjetivo velho, ele virou algo, na nossa língua, algo pejorativo. Certo? Então, tanto que o pessoal que coleciona carros, então a turma aí que coleciona carros, se você falar que é um carro velho, ele vai ficar chateado. Ele fala, não, são carros antigos. Porque realmente existe essa diferença. Uma coisa pode ser antiga e não ser velha. Velha no sentido pejorativo, de que está estragado, de que não serve mais. Ah, esse tênis eu vou jogar fora, porque esse tênis está velho. Entendeu? O velho, na nossa língua ultimamente, ele não significa mais só em relação à idade, ao tempo de existência daquela coisa. O velho também passou a significar algo que não presta mais, que não serve mais, que deve ser descartado. Então, baseado nisso, a teologia começou a mudar. Então, se você pegar os livros de Antigo Testamento, os livros que explicam o Antigo Testamento, da década de 90 para trás, a maioria, se não todos os livros, vai vir introdução ao Velho Testamento. Temos o Clyde Francisco, que era um teólogo muito conhecido nessa época, e outros livros que traziam esse termo, obrigado Tati, esse termo velho.
Agora, dos anos 90 para frente, principalmente na virada do século, do ano 2000 para cá, todos os livros para conhecimento do Antigo Testamento, eles não vêm mais usando o título como introdução ou conheça melhor o Velho Testamento. Agora só se usa a expressão Antigo Testamento, exatamente para marcar essa ideia de que tem muita idade, tem muito tempo de existência, mas ainda é vigente, ainda está bom para ser usado, não é para ser descartado, porque o Antigo Testamento é palavra de Deus para nós. Como dizia Billy Graham, a Bíblia e qualquer trecho da Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Ou seja, a gente olha a história de Caim com Abel, é uma história que aconteceu, irmãos, talvez, ou no mínimo, há 5.000 anos atrás. Caim matou Abel, no mínimo, há 5.000 anos atrás. E quando a gente vê aquela história, 2 irmãos, um com inveja do outro, um ofereceu um sacrifício a Deus, o outro veio também ofereceu, Deus se agradou mais da oferta de Abel, isso gerou inveja, ciúmes e indignação no coração de Caim. Deus o avisou de que ele estava com aquela intenção ruim e que era para ele não cometer aquele ato. Ele não ouviu a voz de Deus, matou o seu irmão. Quanta coisa a gente não pode aprender com essa história. Quanta coisa Deus pode nos falar através dessa história registrada. Então, por isso que a gente marca e frisa bem de que não chamamos mais de Velho Testamento, porque a gente entende que, embora seja antigo, é muito atual, porque ensina para nós muitas coisas da nossa vida de hoje. Ok? Então, por favor, faça um favor para o seu pastor, faça um favor para o seu professor, se policie, né? Eduque sua língua e não fale mais, principalmente perto de mim, que o que você tem na Bíblia de Gênesis a Malaquias é Velho Testamento. Não, é Antigo Testamento. Tá bom? Combinados? Então vamos para frente. Então a proposta é essa. Tá bom, queridos? Vamos abolir a expressão velho e ficar só com o antigo. E essa é a próxima pergunta. Tanakh. Você conhece a Tanakh? Hein? Quem nunca ouviu falar em Tanakh? Seja sincero, não tem problema não, ninguém aqui é obrigado a saber nada. Levante a mão, por favor. Aí, ó, bastante gente. Então, glória a Deus, estou trazendo uma informação relevante. Tanakh, irmãos, é como os judeus chamam o Antigo Testamento. O que nós chamamos de Antigo Testamento, eles chamam de Tanakh. Porque o T é de Torá, o N é de Nebim e o K é de Ketubim. Acho que deu uma travada lá. O Ricardo trouxe para nós, na reunião de liderança sexta-feira, né? E a gente não trouxe para a Assembleia por conta do orçamento do Oséias, das salas. A gente já não está conseguindo avançar muito nas salas, então, enfim. Ele ficou de rever o orçamento para a gente ver essa possibilidade. Mas nós estamos com uma demanda muito complicada. O nosso data show, né, é extremamente antigo. Eu disse na reunião da liderança, tem 10 anos que a Epson não faz mais data show preto. Todos os data shows da Epson de 10 anos para cá são brancos. Então, se esse é preto, significa que ele tem no mínimo 10 anos. E aí o pessoal disse na reunião, no mínimo 15, pastor. Falei, misericórdia. Ah, ele deu um defeito, aí trocaram a lâmpada e continuou. Então, o nosso data show é bem antigo, ele está dando problema. O computador do multimídia, temos computador da transmissão, tem computador do multimídia, computador de Libras, são vários computadores. O computador da multimídia e também da transmissão está também muito antigo, muito defasado, e a gente está aumentando a tecnologia aqui das coisas, com a transmissão, com tudo,
Então, a gente adquiriu uma internet mais poderosa, a gente já comprou algumas ferramentas a mais lá, mas como a gente está aumentando a exigência, aí, tadinho do computador, ele está ficando para trás, não está aguentando acompanhar toda essa demanda tecnológica que a gente está propondo para ele. Então, o Ricardo está vendo se resolve aqui, como é que resolve, para a gente dar continuidade. Então, você está com a sua lição aí, né? De papel. Deixa eu só ver se tem alguma questão aqui na internet. Já saudei o pessoal. Paulo Silas, Cristiane, Angélison. O Angélison, eu disse que ele estava em Anchieta, no Espírito Santo, que foi onde eu o conheci. E ele disse que está no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, com a esposa dele que fez transplante de medula. E ele pede a oração dos irmãos. Beleza, Angélison? Nós oramos muito pela sua esposa e louvamos a Deus pelo transplante. Ela está aí, então, né, em tratamento. É bom saber, nós vamos continuar orando por ela. Uma família querida, eles eram da Assembleia de Deus da Ponta, lá em Anchieta. E são muito amigos, e eu dei aula no seminário lá, na igreja deles, e são irmãos muito preciosos. Anchieta é a cidade onde eu fui seminarista, é vizinho a Guarapari, no Espírito Santo. Creuzinha manda um bom dia, e diz que Deus esteja mais uma vez conosco nesta manhã. Diz que está lá com o pastor Arídio, ligadinha lá com a gente. Deus abençoe vocês, queridos. Pastor Arídio, por que o senhor não veio na Assembleia, pastor? Estou sentindo sua falta aqui, hein? Vem na Assembleia, meu pastor, me ajuda aqui. Eu precisei da sua ajuda e você não estava aqui para me socorrer, hein? Luiz Gustavo, Selma, Edson, família Sampaio, Kelly, Fábio, Lúcia e Miriam. Deus abençoe todos vocês aí. Deu ruim aí, Ricardo? Mas olha só, estava normal, aí de repente para? Como é que é isso? Pois é. Talvez é o tempo limite, né? Não é melhor já botar aí 24 horas de limite para ele não cancelar nunca, ficar ligado forever? Isso. Vamos ver se vai resolver agora. Acho que expirou o prazo da conexão, né? O aplicativo habilita a conexão por um tempo, expirou o prazo, ele desabilitou. Mas o nosso estagiário é fera e ele vai resolver. Para quem está na internet e não entendeu, né? Estagiário é o personagem que o Ricardo fez no teatro no mês da juventude, o ano passado. Por isso que a gente chama ele carinhosamente assim, né? Estagiário. Ele é bênção. Conseguiu? Foi? Vamos ver se está andando. Aê! Vamos lá. Então, queridos, essa expressão Tanakh é a maneira como os judeus chamam o que a gente chama de Antigo Testamento, onde o T é de Torá, ou seja, a lei, os 5 primeiros livros, a Torá, a lei de Moisés. Depois vem os profetas, Nebim, okay? Porque Nabi é profeta em hebraico. Então, Nebim é profetas, é no plural, ok? Pastor, mas ali está um V. É porque V e B, na transliteração do hebraico, é equivalente. Então, você pode falar Navi, Nevim, você pode falar Nabi, Nebim. Né? Então, como, por exemplo, Rabino. Né? Rabi é mestre, mas você também pode falar Ravi. Ravi também é mestre. O B e o V, na transliteração do hebraico para o português, eles são equivalentes. Então, tem linguista que prefere transliterar com V, tem linguista que prefere transliterar com B, isso é mero detalhe. E aí vem o Ketubim, que são os escritos. Ketub, no hebraico, é um escrito. Ketubim, tudo que termina, tudo não, minto. A grande parte das palavras em hebraico que terminam com IM é o plural do hebraico, ok?
Então a gente, quando vai fazer plural, a gente bota o S, né? Fruta, frutas. Bota um S plural. No hebraico, bota o IM no final. Tá bom? Então, Talmid é um discípulo. Talmidim, discípulos. Ok? Um Sanhad é um sábio. Sanhedrin são os sábios, os anciãos, transliterado por Sinédrio. Você tem o Néfil, é o gigante. Nefilim, gigantes. Então, Nabi, profeta. Nebim, profetas. Ketub, escrito. Ketubim, escritos. Então, todos os 39 livros que nós temos no nosso Antigo Testamento, eles são organizados dessa forma. De Gênesis a Deuteronômio é igual, só essa parte é igual. Começa o nosso com o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e a Tanakh começa com a Torá, a lei de Moisés. Mas depois de Deuteronômio, altera a ordem dos livros. São os mesmos livros, eles só alteram a ordem, porque primeiro eles colocam os profetas, e por último eles colocam os escritos. Tanto que o último livro da Tanakh, que é Tanakh? Para você aprender assim o significado, é o Antigo Testamento judaico. Ok? Que nós pegamos deles, inclusive. A igreja pegou a Tanakh há 2000 anos atrás, e nos concílios da igreja até o 3º, 4º século, na verdade o cânon para nós do Antigo Testamento já estava definido no 2º para o 3º século. Então o que é que os cristãos fizeram? Nós pegamos a Tanakh, que é a Bíblia judaica. O judeu, ele tem a mesma Bíblia que o nosso Antigo Testamento. Claro, eles não creem que Jesus é o Messias, alguns creem e são chamados judeus messiânicos. Creem em Jesus como Messias. Mas o judeu ortodoxo, ele tem os mesmos livros que nós temos no Antigo Testamento, mas aí para ali. Porque se ele não crê que Jesus é o Cristo, então é lógico que ele não vai ter de Mateus a Apocalipse. Então o Novo Testamento, o judeu ortodoxo não tem, ele tem isso. Então, qual é de fato a literatura cristã? A literatura cristã, de fato, é só o Novo Testamento. Que os cristãos convertidos em Jesus escreveram de Mateus a Apocalipse. De Malaquias para trás, Jesus não tinha nascido, então não tinha cristianismo. Mas os judeus escreveram e nós, os cristãos, entendemos que de Gênesis a Malaquias aponta tudo para Cristo. E ajuda a entender melhor a obra de Cristo quando a gente conhece de Gênesis até Malaquias. Então, os primeiros pais da igreja, os primeiros líderes da igreja, lá no 2º e 3º século, decidiram pegar a Tanakh e grudá-la no nosso Novo Testamento. Não, nós vamos pegar o livro dos judeus e vamos grudar aqui no Novo Testamento para ajudar os cristãos a entenderem. Porque o Novo Testamento fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, fala de Adão, fala de Noé, fala de Melquisedeque. Se a gente não tem o Antigo Testamento, como é que a gente entende quem são essas pessoas? Então a ideia é, vamos colocar o Antigo Testamento grudado no Novo para ajudar o povo a entender melhor a literatura cristã. Porém, não vamos manter essa mesma ordem. Porque na leitura dos primeiros líderes da igreja, essa ordem judaica, ela fazia pouco sentido para apontar para Cristo. Então eles entenderam assim, olha, vamos pegar todos esses livros e vamos rearranjar essa escritura. Então eles mantiveram a Torá no início, e deram o nome, de Pentateuco, a gente vai ver daqui a pouco. E aí, o que os judeus chamam de Nebim, que são todos os escritos, e Ketubim, que são todos os profetas, eles pegaram esses livros e organizaram diferente. Aí eles colocaram primeiro os históricos, de Josué a Esther, depois os poéticos, sapienciais, de Jó até Cântico dos Cânticos, os profetas maiores, ok? De Ezequiel até Isaías, Isaías, Ezequiel, Daniel,
Jeremias, né? E depois os profetas menores, de Oséias até Malaquias, né? Então nós temos, na Bíblia cristã, os mesmos livros da Tanakh, porém organizados diferentes. Ficou o Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Então, os judeus dividem em 3 blocos, os cristãos decidiram dividir em 5 blocos. Lei de Moisés, a história de Israel, a sabedoria e a poesia, profetas maiores. Só porque os livros são maiores, não tem nada a ver com a importância ou relevância do profeta. Os profetas que têm os livros maiores primeiro, depois os profetas que têm os livros menores. Ok? Então, lá começa com a lei, aí vem todos os profetas, e eles dividem os profetas em profetas anteriores e profetas posteriores. Ou seja, anteriores à divisão dos reinos e posteriores à divisão dos reinos. Então, todos os profetas de Saul, Davi e Salomão são profetas anteriores. Todos os profetas, depois que o reino se dividiu com Roboão e Jeroboão, são os profetas posteriores. Aí Elias, Eliseu, né? Toda essa turma aí, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Naum, Miquéia, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, profetas posteriores. Então, como já disse, a organização da Tanakh fica dessa forma. E eu acho que desincronizou de novo. Então, a Tanakh ela fica organizada assim. Torá, a lei de Moisés, voltou, né? Tem alguma coisa que a gente vai descobrir. O tablet é novo, está tudo muito novo, daqui a pouco a gente fica craque. Então a Tanakh ela fica dessa forma, ó. A lei de Moisés, que nós chamamos Pentateuco. Depois vem os profetas, como eu disse, profetas anteriores, aí vem Josué, Juízes, Samuel e Reis. Depois os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e de Oséias até Malaquias. Lembrando, por que eu não coloquei 1º e 2º Samuel? Por que eu não coloquei 1º e 2º Reis? Por que eu não coloquei Lamentações de Jeremias? Porque só os cristãos fizeram essa divisão. Tá? Originalmente, Samuel é um livro só, Reis é um livro só, e as Lamentações pertencem ao livro de Jeremias. Ok? E aí depois vem Ketubim, que são os escritos. Aí primeiro vem os escritos poéticos, Jó, Salmos e Provérbios, e depois vem os chamados rolos, com os escritos gerais. Cântico dos Cânticos, Ruth, aí o Lamentações, olha só, vem aqui para baixo, o que a gente junta lá com o Jeremias, eles separam e jogam para os rolos, Eclesiastes e Ester. E vem ainda aqui a história, ó. E aí termina o último bloco, que é a terceira subdivisão dos Ketubim, é Daniel, olha só, Esdras, Neemias e Crônicas. Por que que os últimos, olha só, o último profeta é Daniel, né, na ordem aqui. Já foi Isaías, Jeremias, Ezequiel, né, já foi tudo até o Malaquias. Mas o Daniel ficou de fora, e ele vem por último. Por quê? Porque o Daniel, na ordem cronológica do evento, ele é o último que profetizou. Porém, junto com Ageu, Zacarias e Malaquias, porque o Daniel começa a profetizar no tempo do exílio, né, quando eles são levados lá para Babilônia, e ele vai até o final da sua vida, e nós temos registros da sua profecia. Então ele vai até o período pós-exílico, aquele período que o povo sai da Babilônia e volta para Jerusalém, o Daniel fica lá. O Ageu, Zacarias e o Malaquias estão profetizando aqui em Jerusalém, no tempo da reconstrução, junto com Esdras e Neemias, e o Daniel continua lá. Mas por que que o Ageu, Zacarias e o Malaquias não são colocados junto com Daniel aqui no final? Por uma simples razão. Ageu, Zacarias e Malaquias estão profetizando
para o tempo da restauração de Jerusalém. Por exemplo, qual é o texto mais famoso de Ageu? São dois. O primeiro está no capítulo 1, versículo 6, se eu não me engano, né? Vocês estão ajuntando num saco furado. O que o Ageu está querendo dizer? Vocês estão se preocupando com as plantações e estão esquecendo do templo do Senhor. Ao invés de vir ajudar na reconstrução do templo, vocês estão preocupados em reconstruir as casas e as plantações de vocês. É importante plantar, mas primeiro a prioridade é cuidar do templo. Então sabe o que vai acontecer? Vocês vão passar o ano inteiro plantando, não vão ajudar no templo, e Deus vai enviar o juízo, e vocês vão perder a plantação toda e vão voltar a estaca zero. Por quê? Porque vocês estão ajuntando num saco furado. Vocês vão juntar, e depois quando vocês vão ver, vocês não tiveram nada. Por quê? Porque primeiro as coisas de Deus, depois as nossas coisas. Essa é a mensagem, para trazer o povo para ajudar na restauração do templo. Qual é o segundo verso mais famoso do Ageu? 2:9, né? A glória desta última casa não é segunda. Não é segunda. Repete comigo. Não é segunda. Eu sei que tem música, segunda casa. Eu sei que tem pregação. Eu sei que tem livro, a glória da segunda casa. Teve até uma irmã uma vez que veio, né, num gabinete comigo e falou: pastor, eu vou divorciar, porque eu estou apaixonada por um outro homem e vou me casar com ele. Minha irmã, mas essa é a vontade de Deus? Claro, pastor, a glória da segunda casa vai ser maior que da primeira. Olha as ideias. Leu o texto errado, que não tem segunda ali, e ainda usou uma profecia para embasar um pecado. É mole, os crentes são terríveis. Então, queridos, a profecia é a glória desta última casa. Ok? Não é segunda. Por quê? Porque a primeira casa é o tabernáculo do deserto. A do Salomão é a segunda. E essa restauração do templo de Zorobabel, se é que está contando, porque na minha leitura, é uma casa só. Porque é onde Deus é adorado. É uma casa, não importa se ela está aqui, se ela está lá, se ela é de pano, de couro, se ela é de madeira, se ela é de pedra preciosa. Onde Deus se relaciona, onde Deus recebe o culto, onde Deus manifesta a sua presença, ali é o templo do Senhor. Para mim é uma coisa só. Mas se é que a gente está contando, o primeiro é do deserto, o segundo é de Salomão, o terceiro é esse. E por que é que o profeta está dizendo a glória desta última casa? Porque aquela restauração do Zorobabel seria a última mesmo. Aquilo ali depois ficou velho, porque eles reconstruíram com doações do Império Persa, então não ficou igual o templo de Salomão, que era suntuoso, luxuoso, com tudo que tinha de melhor na época. Por isso que o Ageu está dizendo, a glória desta última casa será maior que da primeira. O que ele está querendo dizer? O povo não estava querendo vir adorar naquele templo, porque eles moravam lá na Babilônia, né? Há 70 anos, alguns... Vamos supor que o menino foi trazido para o cativeiro com 10 anos. Porque menos de 10 anos não levava para o cativeiro. Porque o Nabucodonosor está levando escravos. Então ele não vai levar criança. Criança não aguenta trabalhar. Também não vai levar idoso. Idoso não aguenta mais trabalhar. Pegar pedra pesada lá na Babilônia. Então ele pegou jovens. Por isso que só foi jovens. Daniel, Ananias, Misael, Azarias, tudo jovem. Por quê? Porque só os jovens servem para ser escravo. Então vamos supor que o mais novinho lá foi de 10 anos. 70 anos depois, quando ele volta para Jerusalém, ele está com quantos anos agora? Com 80. Então se ele está vivo, porque 70 anos de escravidão, é muito provável que ele não esteja mais vivo. Mas o texto de Esdras, capítulo 3, diz que quando Zorobabel começou a adorar, antes de começar a reforma, teve um culto. E nesse culto, o Esdras registra que idosos que tinham ido novinho para lá e voltaram, porque teve uns, você sabe, tem uma turma da terceira idade que, né, que ainda tem vigor. Então teve uns idosos lá, de 80, 85, 90 anos, que quiseram, não, eu vou voltar para morrer na minha cidade. Quero voltar para Jerusalém.
demorou não sei quanto tempo, mas conseguiu voltar. Esdras capítulo 3 diz que aqueles que tinham visto a primeira casa, o primeiro templo, estavam chorando e gritando de alegria com a possibilidade de reconstruir e restaurar, e eles voltarem a cultuar ali no templo em Jerusalém. Mas são pouquíssimos os que voltaram. A maioria nasceu na Babilônia e estava ali agora no templo que os pais, os avós, os bisavós adoravam. Então eles nunca tinham estado no templo, eles conheciam de ouvir falar. O templo de Salomão era bonito, era isso, era aquilo, lá. Aí eles vêm com essa expectativa, que o pai contou, que o vô contou, que o templo de Salomão era desse jeito. Quando ele chega lá, ele vê o quê? Só ruínas, tudo destruído. E o Zorobabel começa a reforma com material simples, barato, porque eles não tinham dinheiro, eles eram escravos e agora estavam ali para recomeçar a vida do zero. Então o templo vai sendo reformado, mas é tudo muito simples, com material barato, sabe, com mutirão dos irmãos. Sabe como é que fica a obra de mutirão, né? Então eles foram ali, aí o pessoal que tinha aquela ideia, o templo de Jerusalém é maravilhoso. Quando eles chegaram lá e viram aquele puxadinho, é tipo assim, né? Era um telhadão de aço, com rebaixamento acústico, cadeiras acolchoadas, ar-condicionado, telão de LED. Ó, o templo de Salomão. Aí eles vão para lá. Quando eles vêm agora, é tudo de pau a pique, com telha de eternite e chão batido. Aí eles falam, ah, não, esse não é o templo que meu pai falou. Esse não é o templo que meu avô falou. Ah, eu não quero adorar nesse templo aí, não. Ele está muito feio. Está muito simples, muito barato, não quero não. Vou cuidar da minha vida que é melhor. Aí o Ageu está dizendo, venham para o templo, senão vocês vão ajuntar tudo num saco furado. Venham para o templo, porque a glória deste templo será maior que do primeiro. O que é que o Ageu está dizendo, gente? No primeiro todo mundo ia, porque era bonito, era luxuoso, era moda. Fui no templo de Salomão. Agora nesse aqui, que é simples, que é barato, que não tem conforto nem luxo, só vem quem realmente quer adorar. Então qual é a mensagem? A glória aqui vai ser maior. Por quê? Porque aqui só vai ter quem quer adorar de verdade. Então venham adorar, porque Deus vai manifestar a glória de maneira muito mais poderosa, porque nós agora estamos buscando a Ele como prioridade. Essa é a mensagem de Ageu. Zacarias, qual é o versículo mais famoso de Zacarias? Capítulo 4, versículo 10. Não desprezem os pequenos começos. Zacarias 4:10, é o versículo mais famoso. Não desprezem os pequenos começos. Do que ele está falando? Tudo bem que a gente está recomeçando pequeno, simples, barato, com o que a gente pode fazer hoje. Mas não despreze, viu? Porque a glória de Deus vai se manifestar e o poder não está na beleza do templo. O poder está na presença de Deus. Entendeu, irmãos? Então o Ageu, Zacarias e o Malaquias. O Malaquias é o cara do dinheiro. O Ageu está dizendo, venham para o culto. O Zacarias está dizendo, não é só porque está pequeno que vocês devem desprezar, não desprezem, venham para o culto, porque Deus vai manifestar. E o Malaquias está dizendo, tragam o dízimo, gente. Aliás, tragam todo o dízimo. Vocês estão plantando, estão vivendo, estão fazendo tudo, reconstruindo suas vidas, vocês estão livres, né? Agora vocês podem plantar, pode colher, pode dormir, pode tirar folga no sábado, como manda a lei de Moisés. Pois bem, quem nos deu isso foi Deus, que nos libertou lá da Babilônia. Deus nos livra para ter essa vida boa, e a gente não vai honrar Ele no templo? Então tragam todo o dízimo, porque se vocês ficarem vivendo do jeito que vocês estão roubando a Deus. Percebe a mensagem? Ageu, Zacarias e Malaquias. É paulada no povo para trazer para o templo naquele período de reconstrução. Enquanto eles estão falando isso aqui, o Daniel está lá ainda. Daniel está lá ainda, na transição do Nabucodonosor para o Ciro. Porque o Ciro, rei da Pérsia, se junta com Dário, rei da Média, vira o império Medo-Persa, eles invadem a Babilônia, dominam tudo e tudo passa a incluir agora o império Medo-Persa. E o Daniel pega a transição. E olha como é que o Daniel era um cara top, ele é funcionário do governo da Babilônia.
Ele chegou como judeu, você conhece a história. Aí ele falou, não vou comer essas carnes aí, nem vou beber esses vinhos aí. Aí os caras, rapaz, mas carne com vinho que dá sustância. Se você não comer isso, você vai comer chuchu. Só legumes. Aí ele fala, eu prefiro chuchu e agradar a Deus. Aí ele fica no chuchu, e os meninos que ficaram na carne e no vinho, no final das contas, estava mais fraco que ele, mais burro que ele, menos eficiente que ele. Aí os caras olharam e falaram, rapaz, como é que pode? O cara só come chuchu, e é o mais inteligente, o mais forte, o mais bonito, e é o que produz mais. Pois é. E aí ele, é contratado pela Babilônia. Não, você vai trabalhar para nós, meu filho, você é um menino muito bom. Ele vai crescendo dentro do governo da Babilônia, até que ele se torna uma espécie de primeiro-ministro. Abaixo do Nabucodonosor era ele. Depois que a Babilônia perde, abaixo do Ciro era ele. Então ele pega essa transição de governo, continua adorando a Deus, agradando a Deus e profetizando lá na Babilônia. Porém, por que é então, e essa é a pergunta que eu estou respondendo, por que é que na Tanakh, o Daniel, que é um profeta, não está lá no Nebim, que é o livro dos profetas? Ele está aqui no final, porque ele é um profeta apocalíptico. Daniel, irmãos, é o apocalipse da Tanakh. É a profecia para o futuro. Então, os judeus, olha, se ele está apontando para o futuro, o Ageu, Zacarias e o Malaquias, que estão no tempo dele, estão profetizando para o presente. Vem para o templo, gente. Como ele está apontando para o futuro, né? A cabeça de ouro, peito de prata, de bronze, e ferro com barro, lembra da estátua? Aquilo ali aponta para o futuro, a chegada do Império Romano. Futuro para eles, passado para nós, né? Daniel profetizou a ascensão e o domínio dos romanos. E ele está 400 anos antes de Roma. Depois da Pérsia vem a Grécia, depois da Grécia é que vem Roma. Então ele está apontando para o futuro. Por isso que os judeus colocam ele como o último profeta, porque ele é o apocalíptico. E aí depois vem os últimos escritos. Por que é o Esdras, o Neemias e Crônicas, que foi escrito por Esdras? Por que eles são os últimos? Porque são os últimos escritos junto com a Esther está casando com o rei da Pérsia lá, o Esdras está registrando as histórias do Neemias e as crônicas de Israel. O que é que são as crônicas de Israel, gente? E por que é que elas vêm por último? Crônicas é o resumão de tudo. Se você abrir a sua Bíblia em Crônicas, qual é o primeiro versículo de Crônicas? Lá no jardim, começa com Adão. Adão estava lá no jardim onde tudo começou. E depois dele veio fulano, veio ciclano, e veio Abraão, Isaac, Jacó, e veio os profetas, e veio os reis, e veio até que a gente foi para a Babilônia, e agora nós estamos aqui de volta reconstruindo tudo. Então o que é Crônicas de Israel? Por isso que tem esse nome Crônicas. São todas as histórias em resumo. E aí, olha que coisa linda. Por que é que nesse tempo aqui, de Ageu, Zacarias, Malaquias, Zorobabel, Esdras e Neemias, por que nesse tempo de reconstrução do templo, reconstrução dos muros, por que esse tempo precisa de um resumo? Porque o povo que está vivendo aqui agora, vieram da Babilônia. Eles não conhecem a história de Israel, eles não viveram. É a primeira vez que eles pisam em Jerusalém. Então, qual é a ideia de Deus ao inspirar o Esdras para escrever todas essas histórias? Para mostrar para aquele povo, gente, é daqui que nós somos. Olha o que Deus fez no passado. Olha como Deus agiu, olha como Deus libertou, olha como Deus deu vitória. Olha como tudo aconteceu até que o nosso povo foi levado para a Babilônia e agora nós estamos de volta para reconstruir tudo. Então é tipo assim, venham para o templo. Aí alguém poderia dizer, o que é que eu tenho com o templo? Templo é coisa do papai, do vovô. Eu não tenho nada com esse templo. Eu sou babilônio. Não, você não é babilônio. Você é aqui, Por isso que Crônicas tem genealogia. Fulano que é filho de Beltrano, que é filho de Ciclano, que é filho de Beltrano, que é filho de... Para quê? Para mostrar para o cara, você não é da Babilônia. Você é filho do fulano, do Beltrano, que é filho de Simeão. Você é filho do Beltrano, do Ciclano, do fulano, que é filho de Judá. Que é mostrar a descendência do povo para ver se eles pegam amor pela terra, para ajudar na reconstrução do templo e na reconstrução dos muros. Ok? Quem entendeu diz amém. Então vamos lá. Pois não?
Pergunta da Maria, maravilhosa. Então significa que na Tanakh a organização é mais cronológica do que a nossa? O que é que vocês acham? A Tanakh é mais cronológica do que o Antigo Testamento? A organização dos livros está diferente. É mais cronológica? O que é que vocês acham? Ó, vamos ver aqui como é que é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é Pentateuco, aí ali é igual. Depois vem os históricos, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester. Está numa ordem cronológica? Não? Josué, depois do Josué, não veio o período dos juízes? O livro de Rute, qual é o primeiro versículo do livro de Rute? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome em Belém. Entendeu? Abimeleque pega sua esposa, vai para Moabe. Então o livro de Rute ele é separado, mas é uma história que pertence ao período dos juízes. Então Juízes, Rute, está cronológico. Ok? Aí vem Samuel. Depois do período dos juízes, qual é o último juiz? Samuel. Quem é que unge o primeiro rei? Samuel. Aí o primeiro rei, depois, perde o trono, aí vem o segundo rei, que o Samuel unge. O nome dele é Davi. O Davi morre e vem o Salomão. Aí a gente já vai para o segundo reis. E vai todos os reis, tanto do norte como do sul, depois da divisão. Aí depois coloca o livro das crônicas, que é o quê? O resumão. Então, se começou no Gênesis e termina ali em 2 Reis, com o 19º rei de Judá caindo do trono, perdendo e o povo indo para a Babilônia, aí vem o livro das crônicas, que é um resumão de tudo, do Gênesis até a ida para a Babilônia. Ok? Só que aí depois entra os poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. E esses poéticos são escritos por aquele povo que está naquele bloco anterior. Tem de Moisés, tem de Salomão, Davi, muitos salmos, tem de Salomão, daquela turma toda até chegar ali. Aí depois vem os profetas. Os maiores primeiro, porque tem livros maiores, os menores depois que tem livros menores. Então aí, Isaías, por exemplo, Isaías está em 750 a.C. Ele está profetizando depois da divisão dos reinos, avisando o reino do norte que a Assíria vai invadir, prevenindo o povo de Judá que se não abrir o olho a Babilônia também vai invadir. Só que depois vem Jeremias. Jeremias já está lá no tempo em que a Babilônia está invadindo. Então de Isaías para Jeremias já passa ali 200 anos. Aí vem Ezequiel, que é contemporâneo também da Babilônia. E Daniel, que já está na Babilônia. Aí vem o Oséias, aí o Oséias já volta lá para o ano 800 e pouco, na divisão dos reinos, e depois vai Joel, Amós, Obadias, tudo naquele período da divisão dos reinos, e os últimos, Ageu, Zacarias e Malaquias, são os pós-exílicos, os que já estão no final profetizando. Então, Maria, eles são mais cronológicos? A resposta é não. Todos eles seguem uma ordem cronológica, mais cronológica dentro dos seus blocos. Percebe? Então, se os salmos, a maioria é escrito por Davi, e os provérbios foram compilados ou escritos, na grande maioria, por Salomão, então provérbios vem depois de salmos, porque Salomão está depois de Davi. Então, dentro de cada bloco, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Crônicas, que é o resumão. Então, num olhar geral, parece que a Tanakh é mais cronológica, mas no olhar em blocos, a nossa Bíblia organizou também cronológica, porém, dentro de cada proposta do seu bloco. Entendeu? Então, dentro dos maiores é cronológico, dentro dos menores também é. Ageu, Zacarias e Malaquias ficam por último. Certo? O Daniel, por que não está lá? Porque ele é grande o livro. Então, os cristãos preferiram puxar o Daniel para o bloco dos maiores. Entendeu? Aí é uma preferência que eles decidiram lá, 1800 anos atrás, tomaram a decisão, organizaram assim, o que é chamado cânon, os livros como são, e
É desse jeito. Um detalhe que vale ressaltar aqui, lembrando que aqui a gente não vai discutir religião, denominação, não, nunca. A gente respeita todos, convive, dialoga com todos, mas nós temos nossas convicções. Então, só para efeito de explicação, por que é que tem diferença? A gente vai tratar melhor depois, mas já para dar uma pincelada. Por que é que tem diferença da Bíblia dos protestantes / evangélicos para a Bíblia católica? A diferença é no Antigo Testamento. O Novo Testamento, evangélico, protestante, católico, é igual. São os mesmos 27. Onde está a diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante? No Antigo Testamento. Então, se você vê o Antigo Testamento dos evangélicos, é exatamente igual a Tanakh. Só organiza diferente, mas tem os mesmos livros. A Bíblia católica insere 7 livros a mais. Aonde? No Antigo Testamento. Em qual período? Nesse período pós-exílico. Depois que o Malaquias termina de profetizar, os judeus, não somos nós que dizemos. Por quê? Porque o Antigo Testamento não é nossa literatura. É nossa no sentido que a gente usa como palavra de Deus para nós. Mas não é nossa no sentido de que foram os cristãos que escreveram. Não, foram os judeus. Então, os judeus entenderam que depois de Malaquias, ninguém mais profetizou. Por isso que para ali. Aí, no período da Reforma Protestante, no século XVI, que até o século XVII, irmãos, a Bíblia católica era exatamente igual. Até porque só tinha a Bíblia católica. E o povo não tinha Bíblia. Aí o Lutero prega as 95 teses, fala que está tudo errado, e o negócio começa a ser reformado, já começa com John Hus 100 anos antes, mas evapora ali, o negócio explode, ali no século XVI, 1517, o Lutero começa o processo de tradução da Bíblia para o alemão, a Bíblia começa a voltar para a mão do povo, e aí o povo percebe que a sua Bíblia, a Bíblia cristã, tem os mesmos livros da Bíblia dos judeus. E a Bíblia cristã, protestante ali, de Lutero, ou a do rei Tiago, a King James, né? Ou as outras línguas que foram sendo traduzidas, eram as mesmas. Quando que ocorreu o acréscimo dos 7 livros a mais? Na verdade, 6 e alguns acréscimos em Daniel. Então, 7 livros foram mexidos, né? Quando é que acontece isso? Pois não, Joel? A pergunta do Joel é muito boa. Quando o povo foi para o Egito, o primeiro exílio do povo, né? Primeira vez que eles foram tratados como escravos, no Egito eles formaram um povo, eles foram crescendo, tendo filhos, eles foram 100 e poucos no tempo de José e se tornaram 5 milhões no tempo de Moisés. Então eles cresceram como povo. A pergunta do Joel é muito boa. Quando eles foram para a Babilônia, eles também cresceram como povo ou eles casaram e misturaram lá com os babilônios? Então a resposta é, não deu tempo, Joel, de crescer muito, porque lá foram 400 anos. Aqui foi só 70. Então em 70 o negócio não cresce muito. Mas o fato é que eles cresceram na medida do possível, dentro de 70 anos, mas eles se misturaram muito. O Daniel, por exemplo, não volta. Toda a geração de Daniel, que foi nas primeiras viagens de Nabucodonosor, não voltaram mais. E eles foram jovens solteiros. Então, assim, ou a gente imagina que eles morreram solteiros, ou eles casaram com babilônias. Por quê? Porque menina judia não foi, só foi meninos. Ok? Então, se eles cresceram, e a prova é de que eles cresceram, porque na volta tem filho deles, tem neto deles. Então, esses filhos, esses netos, é filho deles com quem? Se não foi menina judia, é filho deles com meninas babilônias. Viraram mestiços, tá bom? Daí a necessidade dos profetas sentar o cajado, porque eles se misturaram tanto, casou com as famílias, aí começaram a ir no culto dos deuses lá das famílias, e começa a fazer os rituais da família, não é assim que acontece? O cara é criado numa
num costume, numa doutrina, aí ele casa, daqui a pouco, a gente sabe como é que funciona, mistura mesmo. Por isso que precisa fazer aquela faxina. Por isso que o Neemias, no capítulo 8, lê toda a lei de Moisés na praça da cidade, junta todo mundo e lê toda a lei de uma vez só. E o Ageu, Zacarias e Malaquias batendo nos caras, entendeu? E o Zorobabel fazendo culto todo dia, começa com o culto. A primeira ação de reforma do templo, está em Esdras capítulo 3, é um culto. Não fura um buraco, não bota uma pedra, não, nada. Vamos começar a reforma? Vamos. Então vamos fazer um culto. E eles fazem um culto de muitas horas. Depois é que começa a reforma. Por que é que eles estão fazendo isso? Porque aquele povo que misturou na Babilônia vieram agora com a cabeça misturada. Então o Neemias e o Zorobabel estão fazendo uma faxina, que o Ageu, Zacarias e Malaquias são trazidos por Deus para ajudá-los nessa faxina. Dá um sapeca para o povo voltar a ser crente, né? Então, vamos lá. Quando que a Bíblia teve essa modificação, esse acréscimo? No século 17. Quando Lutero populariza a Bíblia, tem a tradução para o alemão, depois tem a tradução para o inglês, depois tem a tradução para o espanhol, rápido, em algumas décadas, toda a Europa já tinha a Bíblia na sua língua, não era mais no latim, que até então era só em latim, ou o original em hebraico e grego. Então, quando o povo pega a Bíblia, o povo começa a questionar a igreja, baseado nos questionamentos de Lutero. Esse negócio aí não tem na Bíblia não, hein? Esse negócio de vela aí, de não sei o quê, de sétimo dia, da onde vocês tiraram isso? É só a Bíblia, por isso que um dos lemas da reforma é sola Escritura. Aí o que a igreja faz? O chamado movimento de contra-reforma. E o primeiro ato de contra-reforma é: vamos arrumar alguns escritos antigos que justifiquem nossas práticas diferentes. É aí que entram os livros a mais. Entendeu? O livro dos Macabeus, por exemplo, é o livro que embasa essa prática de acender vela, de fazer missa de sétimo dia, de, entre aspas, o que a gente faz aqui, a gente intercede a Deus por quem já morreu. Da onde vem a base bíblica para essa prática? Do livro de Macabeus. Percebe? Entendeu ou não? É meio que para dizer assim: o povo está dizendo que não está na Bíblia, então vamos pegar esse escrito aqui que dá exemplo e vamos botar na Bíblia. Pronto, agora está na Bíblia. Aí a gente diz, não está não, porque a Bíblia mesmo é a dos judeus, foram eles que escreveram, então nós vamos ficar só com a deles. Então não foi a gente que tirou o livro, eles é que botaram a mais, ok? Então não estou criticando, briga de religião, nada disso. Sou amigo de um monte de padre, mas eles são obrigados a dar o braço a torcer e dizer que a história é essa é a verdade. Eles acrescentaram. Pois não? Pode falar, Maria. Esses livros que foram acrescentados são livros que não foram inspirados. Exatamente, Maria Helena, muito bem. Não foram inspirados. Por quê? Porque os judeus entendem que depois de Malaquias, ninguém profetizou. Então não houve inspiração. É o chamado período, que a gente vai ter uma aula só sobre isso, entre a aula de Malaquias e a aula de Mateus, vai ter uma aula só disso, chamado período interbíblico. Porque de Malaquias para Mateus tem 400 anos. Aí a questão é, o que aconteceu nesses 400 anos? Deus permaneceu em silêncio profético, inspirado, mas Deus continuou agindo na história para que viesse Jesus. Ok? Por isso que algumas Bíblias antigas, e eu percebi que os alunos que ficaram aqui com a média de idade mais avançada, então a maioria da classe aqui vai se lembra de umas Bíblias que entre Malaquias e Mateus vinha 4 páginas em branco? Aquilo ali é um símbolo da editora para dizer, cada página simboliza 100 anos de silêncio. 400 anos que Deus não falou nada com o povo. Entendeu? Pois não, Vaninho? Depois que eu dou o contexto, eu falo. Tranquilo. Mas eu queria ver o senhor sabe que Melquisedeque. A Bíblia fala lá em Gênesis 14 e depois lá em Hebreus 7, né? E fala da genealogia dele, que não tinha pai, então, mas é um personagem que ama nada. Isso. Fala um pouquinho para mim entender melhor dessa. Beleza, o Vaninho mencionou a questão do Melquisedeque. Melchi, agora que vai. Ô Ricardo, me ajuda.
Como é que eu faço para ir para a lousa? Aqui, pronto. É isso? Foi. Como é que eu escrevo aqui, Ricardo? Aí, galera. Vamos lá, então. Então, ó, o nome desse cara é esse aqui, ó. Melri Zadok. Melri é rei. Zadok é justiça. Aí a transliteração ficou Melquisedeque. Qual é o significado? O rei justo. Rei da justiça. Ok? Quem é esse cara? Ele é um sacerdote. Ele é rei, Melquisedeque. O lugar que ele reina é um lugar chamado Salem, Shalem. E aí depois, muitos anos depois, o Davi fez daquilo ali a capital da nação, quis fazer ali o templo, levou a arca para lá, e aquele lugar passou a se chamar Jerusalém. Entendeu? Então ele é o rei de Salém, e ele é um sacerdote. Diz o texto, sacerdote do Deus Altíssimo. Qual é a história? O Abraão entra numa guerra, lá perto de Salém, vence a guerra, traz os despojos. Quando Abraão está levando os despojos, ele tromba com o Melquisedeque, lá em Salém. E aí ele, opa, quem é o senhor? Eu sou o rei justo, eu sou o rei daqui de Salém. E eu intercedo pelo povo de Salém com o Deus Altíssimo. Olha que coisa linda, gente. Deus Altíssimo é El Elyon, o Deus Altíssimo. O Deus do Abraão, como é que chama? Yavé. Lembra quando ele foi levar o Isaac para ser sacrificado? Cadê o cordeiro? Aí ele diz, o Senhor proverá. No original, Yavé Jiré. Yavé Jiré. Então o Deus do Abraão é esse aqui, ó. Né? Bota um A aqui, bota um E aqui. Lembra das aulas de teontologia, né? Eu sou o que sou. Yavé. Ou, aí você pega as vogais de Adonai, né? Edoná, joga o E aqui, joga o O aqui, joga o A aqui, vira Ieoá, o Jeová. Consoantes de Yavé com vogais de Adonai, Jeová. Então, o Deus do Abraão chama Javé. Eu sou o que sou, que é o que ele disse para o Moisés. Aí ele chega lá e fala, qual é o seu Deus? Aí o Melquisedeque fala, o meu Deus é o El Elyon. Eu te pergunto, pelo nome, um Deus chama El Elyon, o outro Deus chama Yavé. É o mesmo Deus? No contexto do povo politeísta, como era naquele tempo, se tem nomes diferentes, são deuses diferentes. Só que o Abraão diz assim, o seu é o Altíssimo? Fala, o meu é Altíssimo. Ele fala, o meu também. Porque ele criou tudo, então o meu também é o Altíssimo. Então é o seguinte, Melquisedeque, você serve ao mesmo Deus que eu. Você é o sacerdote? Sou. Então toma o dízimo. Antes da lei de Moisés, aí o povo diz, o dízimo é da lei. O dízimo é pelo reconhecimento de que o que temos veio de Deus. Então Abraão está dizendo, eu só ganhei essa guerra por causa de Deus. Você é o sacerdote? Toma a parte de Deus na sua mão e você administre como Deus te orienta. Entendeu ou não? Então, pois não. Exatamente. Quando o Novo Testamento vai abordar dízimo, Oséias está dizendo que lá também faz referência a essa passagem. É isso aí. A última expressão do dízimo está em Hebreus, lembrando desse fato. Ou seja, a primeira vez que ocorreu e a última vez que é citado, fazendo um link. A ideia do dízimo vem daqui. Não é da lei de Moisés. O Moisés só está reforçando o que Deus já estava revelando desde o Abraão. Entenderam? Amém? Então, Vaninho, quem é o Melquisedeque? Ele é o rei de Salém, Shalem, né? Ele é um rei justo,
e ele é um sacerdote, ele recebeu o dízimo do Abraão. Só que ele não é judeu. Ele não é descendente, ele não é parente do Abraão. Entendeu? Ele não está na linhagem. Por isso que o nome dele não aparece nas crônicas. Não aparece na genealogia ali da época do Deuteronômio. Por quê? Porque ele não era. Ele é de um outro povo, ele é de uma outra nação, ele é de uma outra cultura. Mas ele serve ao mesmo Deus. Por isso que o livro do Don Richardson, chamado O Fator Melquisedeque, vai falar disso, que Deus se revela em várias culturas de forma diferente. Então o que a gente precisa é entender qual Deus eles estão adorando. Nós estamos adorando o Deus criador desse rio, então é o mesmo nosso. Mas eles chamam de Tupã, então não é o pai de Jesus. Como não é? É o criador do rio? Então é o mesmo do nosso. Porque um chamava de El Elyon, o outro chamava de Yahvé. Mas é o Altíssimo? Então os dois são Altíssimos, então é o mesmo. Entendeu? O Don Richardson, que é um antropólogo, missionário, escreve esse livro para nos ensinar o quê? Identificar os elementos nas culturas diferentes da nossa, de que Deus está se revelando lá também. Deus não se revela só para crente não, irmãos. Então, por isso que o Melquisedeque, Vaninho, ele é mencionado em Salmos, falando de Jesus. Um salmo messiânico diz que o Messias será da ordem de Melquisedeque. Ou seja, a história de Melquisedeque é conhecida porque ele teve uma relação. E vejam bem, quem é o pai dos judeus, gente? O pai, Avraham, o pai da multidão. Quem é? Abraão, o pai da fé, não é isso? Então, olha o entendimento do judeu. Se o meu pai deu o dízimo para esse cara deve ser muito top. Porque o meu pai é o top, ele é o amigo de Deus. Deus deu a ele a promessa da terra, da nação, de tudo que nós somos. Se o meu pai, Abraão, deu o dízimo para esse cara é muito top. Então o que é que eles, no decorrer da profecia, eles pegam o Messias, que é prometido, e diz assim, o Messias vai ser tão top quanto aquele cara que o nosso pai deu o dízimo. Como quem diz, toda a nação de Israel vai dizimar ao Messias, porque ele simboliza para nós o que Melquisedeque simbolizou para o nosso pai Abraão. Entendeu? Então é isso. Por isso que ele é comparado lá em Hebreus como sacerdote excelente. Porque ele foi o único sacerdote que recebeu o dízimo do pai de todos, do Abraão. E aí o escritor de Hebreus faz uma analogia, pegando Jesus e apontando para ele, dizendo que Jesus é esse sacerdote que deve receber o dízimo de toda a nação. Certo? Então, voltamos aqui agora. Como é que eu saio daqui? Foi? Aí, galera, estamos aprendendo, hein? Pois não? Vocês estão vindo com umas perguntas que não tem nada a ver com a introdução do Antigo Testamento, mas tudo bem. Não, tá certo. A pergunta da Tati é, o livro de Judas, a carta de Judas, traz a figura do Enoque. Então a pergunta dela é, quem é esse Enoque ali, né? Então, duas possibilidades. Pode ser que o Judas está falando daquele Enoque de Gênesis que andou com Deus e foi levado. Mas pode ser que ele está falando de um outro cara com o mesmo nome, Enoque, que escreveu algumas coisas no tempo do Novo Testamento. Não foi considerado pela igreja como inspirado, portanto não pertence ao Novo Testamento, mas ele está fazendo referência porque devia ser um texto conhecido naquela época. Essas duas possibilidades. Tanto uma quanto a outra não muda nada na mensagem do Judas, que é cuidado com os falsos mestres. Ok? Pois não. Sobre o Antigo Testamento, e eu queria que o senhor explicasse para nós por que são chamados livros apócrifos, esses livros que foram colocados. A pergunta da Karen também é muito boa. Por que é que esses livros que foram inseridos a mais na Bíblia Católica são chamados de apócrifos?
Então, eu não lembro agora o significado exato, mas deixa eu tentar. Já que estamos com a tecnologia, vamos lá. Então, vejam bem, o livro é POC, né? E aqui o POC aqui, né? E aqui vem a ideia do grifo. Grifar. Ok? Então, vejam bem. Deixa eu mudar a cor aqui. Quero preto, isso. Então, o que é A no grego? Geralmente, no prefixo, é negação. Não alguma coisa. Né? Então, arquia é o governo do líder. Arque, principal. Né? Por isso que tem os bispos e tem o arcebispo. Por isso que tem o anjo e tem o arcanjo. Então, o arque é o líder, o principal da sinagoga. É assim que a Bíblia chama. Rosh, no hebraico, cabeça. Então, anarquia não tem liderança de ninguém. Cada um faz o que quiser. Então, esse geralmente, não é toda vez não. Tipo, amor, não tem nada a ver com isso. Mas palavras de origem grega, cujo prefixo é geralmente traz a ideia da negação. É não alguma coisa. O poké aqui, lembra do apocalipse? Apocalipse. É a mesma raiz do apocalipse. Aqui é a ideia de esconder. É a ideia de estar debaixo de alguma coisa. E por isso está escondido. Então a gente pode dizer que é pertencente a, né? Porque ali está escondido, está protegido, não está revelado, não está sendo visto, está porque. Então, o grifo é a escrita, né? Tem um botãozinho aqui que eu estou apertando sem querer. Então, o grifo é o escrito, Então, o significado da palavra, não está escondido nos escritos. Nossa, não fez sentido nenhum, pastor. Ok, então vamos trocar o escondido, como o escondido está debaixo de alguma coisa, vamos trocar por pertencente a, né? Está pertencendo àquele grupo ali. Então não pertence aos escritos sagrados. Entendeu? Os que foram considerados inspirados, foram considerados sagrados, foram para dentro do cânon. Os que não foram estão para fora dos escritos. Esses são os apócrifos, pertencem aos escritos sagrados. Esses são apócrifos, não pertencem aos sagrados. Ok? Pois não. Isso, não foram inspirados, não são considerados sagrados. Exatamente. Tá bom? Então vamos lá. Então o primeiro bloco, qual é o primeiro bloco do Antigo Testamento? Pentateuco, que os judeus chamam de Torá, a lei de Moisés, nós chamamos Pentateuco. Chama de Torá também, chama de lei também, não tem problema nenhum. Mas, né, e da onde vem a ideia Pentateuco? Penta é 5, a gente sabe porque o Brasil, né, é pentacampeão e a gente aguarda esse hexa que não chega nunca. E teucos é o lugar onde se guardavam os rolos, que a gente chama de estojo. Imagina uma caixinha de madeira, onde se pega aquele rolo e guarda ali dentro. Então, por que é Pentateucos? Porque eram 5 estojos. O estojo de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, são os 5 estojos, os 5 rolos, os 5 livros da lei de Moisés. Ok? Então, Torá, a lei de Moisés, ou Pentateuco, está tudo certo. Partindo do pressuposto que, preste atenção nisso, partindo do pressuposto que Moisés é o escritor desses 5 livros. Uai, pastor, como assim? Tem a possibilidade de não ter sido Moisés? Tem. E qual o problema? Nenhum. Muda a mensagem do livro? Muda os ensinamentos que o livro traz? Então é o seguinte, tem como provar que foi Moisés? Não. Mas tem como provar que não foi Moisés? Também não. Então é um caso de fé.
Você pode acreditar que foi, pode acreditar que não foi. Fé por fé, cada um tem a sua. Eu acredito que foi. Entendeu, irmãos? É isso mesmo. Porque os caras vêm cheios de questionamento, porque não foi Moisés. Prova. Tá, não foi Moisés. Foi quem? Não, aí nós não sabemos. Então, da mesma forma que você não sabe, nós também não sabemos. Então, a gente prefere acreditar que é o Moisés, que pelo menos os judeus atribuem a Moisés. Então, não foram eles que escreveram? Se não foi Moisés, foi um outro judeu, não foi? Foi. Então, a gente prefere ficar com a opinião dos judeus, que foram quem escreveram, e eles dizem que foi Moisés. Pronto. Certo? Simples assim. Então, como eu disse, há controvérsias. Desde 1671, olha só como é que o negócio é novo. Sempre houve questionamento de que não foi Moisés. Século 17, iluminismo na Europa, está na moda questionar a igreja, portanto está na moda questionar a Bíblia. Aí um pensador, Baruch Spinoza, filósofo, doutor, dono da iluminação da ciência humana, começa a querer questionar a igreja, questionar a Bíblia, e aí ele descobre, o que ele descobre? Pode não ter sido Moisés. É claro, Spinoza, nós também sabemos disso, mas a gente acredita que foi e pronto, acabou. Entendeu ou não? É igual o ateísmo, irmãos. É igual o ateísmo. Ateísmo surge nessa época aqui, ó. Por quê? Porque a igreja não conseguiu sustentar o sistema. Foi questionada, foi protestada, não conseguiu absorver a demanda, teve o cisma, teve o racha. Agora você tem protestantes, você tem outros grupos de cristãos, porém que divergem de algumas questões com a igreja católica, que era até então, Idade Média, a detentora de toda a ciência e de todo conhecimento. Aí o povo diz, não, a igreja não tem todo conhecimento assim também não. Pode ter o conhecimento da Bíblia, mas de todas as coisas não. Porque a gente estava observando aí, ó, e nos parece que a terra não é plana não. Nos parece que o negócio é diferente. E aí a igreja, não, porque é isso, porque é aquilo. Aí os caras começaram a provar que não era. E aí a igreja entra em confronto. E aí a sociedade gosta de fazer virar moda tudo que está sendo confrontado. Sejam bem-vindos ao século 21. Estamos vivendo isso de novo. Porque toda mudança de idade vive isso. Então, da Idade Antiga para a Idade Média, viveu isso. O Domiciano abraçou o cristianismo. Era um escândalo da época. Aí, da Idade Média para modernidade, vem esse questionamento. Iluminismo, cientificismo, humanismo, etc, etc. Aí, passa a modernidade, vem agora a pós-modernidade. Ainda não tem um nome, só sabe que não é mais modernidade. Então, está depois da modernidade, é pós. Mas como é que chama? Ainda não sabemos. Só sabemos que já não é mais modernidade. Alguns sugerem, porque o nome definitivo mesmo, se Jesus não voltar, esse nome só vai bater o martelo daqui uns 100 anos. Quando a nova idade vai se estabilizar e as pessoas vão dizer, esse é o principal marco dessa idade, então por isso vai receber esse nome. Por isso Idade Média, ou Idade das Trevas, e por isso modernidade, a idade moderna, né? Por causa do iluminismo, da ciência que aflorou. E aí nós não estamos mais na modernidade, irmãos. Desde década de 70. É um processo. Já passou 50 anos, ainda estamos no processo. Daqui a pouco vai estabilizar. Alguns sugerem, né, o primeiro nome foi pós-modernidade, depois o Bauman, que é um estudioso da área, sugeriu modernidade líquida, que já caiu também um pouco em desuso, e agora estão sugerindo idade mídia. Idade mídia, para fazer um contraponto à idade média, agora a idade mídia. Então, se a mídia continuar como marco principal desse tempo, é bem provável que os nossos tataranetos vão estar estudando na escola que o nome desse tempo é a idade mídia. Talvez, não saberemos. Então, é isso, só para te mostrar que tem gente que questiona? Tem, mas nós temos respostas para todos eles. Tranquilo, pode vir quente que nós estamos fervendo. Então, para encerrar, qual é a importância do Pentateuco? Porque ele nos revela 5 coisas que dão base para toda a compreensão das Escrituras.
Se você tirar isso daqui, todas as verdades bíblicas vão ser derrubadas. Por isso que é muito importante o Pentateuco, muito importante a interpretação e a compreensão dos primeiros livros da Bíblia, porque eles vão embasar toda a Bíblia. Ok? Então a primeira revelação que o Pentateuco nos traz, a revelação cósmica, para responder à grande pergunta: quem criou tudo isso? De onde viemos? Como que surgiu todas essas coisas? Então o Gênesis responde isso para nós. Ah, tem como questionar. Beleza, mas é uma resposta. Ok? Segundo, a revelação étnica. De onde nós viemos? Se eu puxar meu pai, meu avô, meu bisavô, trisavô, tataravô, eu vou bater em quem? Aí o Pentateuco vai dizer, você vai bater lá no Éden. Do Éden você vai bater no dilúvio. No dilúvio vai bater de que teve 3 filhos, cada um foi para um lado. Jafé foi para a Europa, Sem ficou no Oriente e o Cush, né, que é o filho do Cã, desceu para a África. Então todo mundo que é mais branco, mais alto, pouca melanina, jafetita. Todo mundo que é mais baixo, narigudo, cabelo enrolado, semita. Todo mundo que tem a pele mais amorenada e o cabelo mais crespo é cuxita. Entendeu? Agora, no Brasil, para nós, complica. Por quê? Porque no Brasil nós somos tudo misturado, mas é muita mistura. Mas se você tem a pele mais morenada, o cabelo mais crespo, você, pode ser que não totalmente, mas está puxando lá no cuxe. Você é mais branco, mais alto, olho claro, pouca melanina, prefere o frio do que o calor? Jafé. Prefere o calor do que o frio? Cuxe. Ou, se você é de estatura média, nariz avantajado, cabelo enrolado, não necessariamente crespo, e você tem também uma cor aclareada dos olhos, pode ser que você seja semita. Então, desses 3, vieram toda a expansão racial, a raça humana, né? A gente tem que parar com esse negócio, raça negra, raça branca, raça... Gosto muito da história, não sei se é verdade, mas tomara que seja, porque ela é maravilhosa. De que o Einstein estava lá, não sei aonde, que ele tinha que preencher um cadastro. O pessoal fala que era no aeroporto, mas será que no tempo do Einstein já tinha avião, aeroporto? Não sei. Pode ser que eu esteja confundindo 2 histórias também. Mas o fato é que dizem que o Einstein pegou uma ficha um dia para preencher. Nome, endereço, nananana, aí veio lá, raça. Aí ele botou, humana. Então eu estou com ele. Qual é a minha raça? Humana. Somos todos humanos, gente. Uns é descendente de Cush, outros de Jafé, outros de Sem. Qual a diferença? Nenhuma. Ok? Nenhuma. Uma turma, numa determinada época, por conta de uma interpretação equivocada de Gênesis, botou os cuxitas para trabalhar para eles de graça. Porque era uma maldição do Cã, porque você revelou a nudez do seu pai, vai ser escravo dos seus irmãos. O cara está falando do menino. O Cã trabalhou para o Jafé e para o Sem. Ponto. Quer dizer que todos os descendentes vão trabalhar para os outros. Ah não, porque nós somos jafetita, então tem aqui uma maldição. Então eles são cuxita, tem que trabalhar para nós de graça eternamente. Essa é a maldição dos cuxitas. De onde você tirou isso, meu amigo? Que leitura é essa? Uma leitura visando lucro. Toda vez que a gente vai para a Bíblia visando lucro, estamos interpretando equivocadamente, porque a Bíblia nunca vai nos levar para ter lucro em cima das pessoas. Ok? Pois não? Antissemita é todo mundo que é contra os descendentes de Sem, que hoje se representam em 2 povos, judeus e muçulmanos. Entendeu? Então existe um grupo que é contra aquele povo dali. O Hitler, por exemplo. Ele não fez mal aos judeus? Antissemita. Entendeu? A revelação histórica, que mais que o Pentateuco revela para nós? A origem da humanidade. Está ali. A revelação da religiosidade, ok? De onde que os homens começaram a adorar uma divindade? Ora, desde o princípio.
Porque Deus os criou e botou neles essa necessidade, se relacionar com esse Deus através da adoração. Ok? Ah, mas o pessoal pesquisa e tal. Beleza, essa é a nossa resposta. Tá bom? Essa é a nossa resposta. E a revelação profética, o desenrolar da redenção. Onde está a primeira vez que Deus prometeu à humanidade a redenção apesar do seu pecado? Gênesis 3:15. Depois em Êxodo com Moisés sendo libertador. Depois em Levítico com a instituição dos sacerdotes. Ok? Então Deus vai revelando as características do Redentor, a começar pelo Pentateuco. Tá? Então em Gênesis, agora revelações sobre Deus. O que é que a gente pode aprender sobre Deus? Em Gênesis, a sua soberania, o seu eterno poder de criar tudo. Em Êxodo, poder para libertar. Ele abre o mar. Ele faz o que for preciso. Se ele criou tudo, ele tem poder sobre tudo. Em Levítico, a santidade de Deus. Ele quer ser adorado, mas não é de qualquer jeito não. Ele quer que a gente viva para ele, mas não é de qualquer jeito não. Ele tem instruções. Do jeito que ele pediu, tem que fazer. Números, a bondade dele. Ele permite que aquele povo cresça no meio do deserto, mesmo estando cercado de vários povos terríveis. Como é que eles não morreram? Pela bondade de Deus em preservar aquele povo, para que eles aumentassem de número. E o Deuteronômio, onde ele refaz a lei, amplia a lei e dá orientações mais profundas para manter o seu povo na sua terra prometida. Daí vem a fidelidade de Deus. Ele prometeu a terra, ele deu a terra, então agora ele está dando a orientação de como viver para não perder a terra. Amém? Então, Deus abençoe muitíssimo. Está só começando, aperte os cintos, próximo domingo, Gênesis. E vamos até o final do ano, até chegar em Apocalipse. Divulgue esse link, compartilhe com as pessoas, pode convidar gente de outras igrejas, tá bom? Sempre é de graça, sempre vai ser aberto, sempre vamos aceitar todo mundo que quiser vir, e é isso aí, é conhecimento da graça e de graça para todos, para a edificação da igreja. Deixa eu só dar um tchau para o pessoal aqui da internet, ver se tem alguma questão, alguma pergunta. O Luiz Gustavo perguntou sobre o livro de Enoque. Eu já respondi, com a pergunta da Tati, é isso. Existe um livro, como eu disse, dos tempos do Novo Testamento, por volta ali do ano 80, 90, um livro chamado Livro de Enoque, onde ele até fala do período da criação, fala da queda dos anjos, etc, etc. Então existe esse livro? Existe. Ele é apócrifo. Tá bom? E algumas pessoas acabam usando esse livro para questionar algumas coisas da Bíblia, porque está diferente. Claro que está diferente, exatamente por estar diferente, que a igreja preferiu colocar ele de fora. Não condiz com a revelação dos outros livros. Ok? Então existe sim. Inclusive, irmãos, são centenas de apócrifos. Tem mais de 50 evangelhos. Tem mais de 10 apocalipses. Por isso que aqui na igreja a gente fala, vamos abrir em Apocalipse. Apocalipse diz, mas na teologia, na academia, quando a gente está lá no curso de teologia, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, toda vez que você vai mencionar Apocalipse, você tem que falar o Apocalipse de João, porque tem vários outros. Ok? Ai, pastor, então quando a gente estuda lá no doutorado, considera todos os apócrifos? Considera, é a escritura. Não é inspirado, mas é a escritura. É um texto escrito. Todo texto escrito antigo ajuda a gente a compreender as coisas da antiguidade. Ok? Então uma coisa, outra coisa, mas a gente está aí para navegar em todas as coisas.